Como é que um jornalista se destaca no meio disso tudo? Como é que alguém olha de fora e olha assim, tem 5 jornalistas, mas eu quero que tu vá fazer tal coisa porque tu tem um destaque diferente. É pelo tipo de conteúdo que tu gera, tua especialidade? Dentro da redação, tu quer dizer? Cara, daí é uma questão de olho, é uma questão de texto, é uma questão de percepção, né? Porque é muito doido, né, cara? Porque pensa o seguinte, né? Tu tem várias formas de escrever, né? Várias formas de escrever. E o nome disso é estilo. Né? Então, tu tem... O básico é o que, onde, né? Tipo assim, o que, né? O podcast do Fábio e do Christian recebeu nessa segunda-feira à noite Alexandre Ernest. Isso é o que, né? Onde? No Sarras, né? Em Novo Hamburgo, blá, blá, blá. Por quê? Porque havia um contexto de jornalismo que eles queriam conversar, não sei o que, não sei o que. Esse é o texto, né? Daí tem o cara que pode chegar assim, numa noite de segunda-feira chuvosa, né? Em meio à cerveja, babá, muito boa do Sarras, isso é outra pegada. Então, às vezes, até o editor, né? Chega assim, não, a gente precisa desse estilo aqui. Então, manda esse cara. A gente precisa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui não é bom em texto, mas esse cara aqui, ele enxerga muito melhor do que aquele. Manda ele. E assim vai. E também, claro, né, cara? Por exemplo, assim, temos uma história que eu descobri, né? Eu vou, porque eu descobri. Vamos dizer assim, né? Então, e eu vou apurando, e assim vai. Aí, daqui a pouco, eu escrevo essa história que eu descobri. Mas não tá boa. Aí tem um outro cara que é importantíssimo dentro de uma redação, que é o editor. E, às vezes, o revisor do teu texto. Porque, por exemplo, assim, o legal do negócio é quando tu tem pessoas que te ajudam. Tu escreveu o texto, tá? Aí tu tem um cara que tu sabe que é muito bom no texto. E tu sabe que é muito teu parceiro. E é muito legal de conversar com ele sobre isso. Lê meu texto. Tá. Daí ele lê. Daí ele começa, obviamente, a pontuar coisas que ele, não entendeu, que ele queria aprofundar, que ele queria... Vem cá, isso aqui eu não sei, cara, eu acho que isso aqui não é importante. E aí ele, entre aspas, limpa teu texto, né? E o teu texto muda, o teu texto ganha mais vida, sabe? Então, nossa, cara, uma redação de jornal é quando o cara olha assim, um jornal, tem muita gente N coisas para ter acontecido até aquele jornal chegar na tua mão, na tua casa, sabe? É um absurdo, eu adoro. E a gente tá falando muito aqui do texto, né? E agora a gente pega todo esse cenário que a gente vive do digital, que é muito, cada vez mais, vídeos. O que tu enxerga de diferença, assim? Porque tem, né? Aí entra muito também a questão da pessoa se dar bem com relação à fala, de comunicação. Estilo, né? Num vídeo, então. O estilo, mas de aí falar. Tá. Mas então a gente pode pegar e falar sobre isso. É doido, cara, mas tu sabia que existe texto na TV? Existe texto na TV. Sim. Porque, por exemplo, assim, vamos lá. Aqui agora, né? Nós estamos gravando aqui, vai ser um vídeo, vai ser um podcast, mas nós temos um texto. Tu tem um roteiro, claro, tu tem um roteiro para seguir na entrevista e tal. Mas eu vou te dar um exemplo. Um cara que é conceituadíssimo nos dias de hoje aí, Glauco Paza, né? É o jornal esportivo. Fernando Becker, né? Ninguém vê, óbvio, né? Mas enquanto o cara tá ali montando a câmera, organizando direitinho, ele tá andando de um lado para outro, assim, o Internacional treinou nessa sexta-feira, bababá. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o texto dele, né? Ele tá pensando no que ele vai falar para organizar o seu boletim. O seu boletim nada mais é do que um roteiro. Claro, alguns escrevem, seguem, vamos dizer assim, alguns, né, estão aqui. Porque às vezes o cara se sente mais seguro. Isso não é menos ou mais jornalista, ou menos ou mais repórter. O cara talvez se sente mais seguro num vivo, por exemplo, num ao vivo, né? 345 pessoas agora estiveram não sei o quê, né? Por causa que o cara está vendo alguns dados, alguns pontos-chave, vamos dizer assim, da apuração do cara, né? Um outro cara que marcou muito o estilo da televisão, Regis Rezin. Não sei se vocês lembram, o cara que ficava atrás do gol nos jogos de futebol. O que ele fazia? Ele ficava atrás do gol e daí ele fazia o boletim assim, o cara marcava ele, a jogada acontecendo atrás e ele aqui com o microfone
e ele ficava tentando adivinhar o momento de determinada coisa no jogo. Então ele chegava assim: com este gol de Marcelo, não sei o quê, o Grêmio ganhou de não sei o quê. E aí acontecia o gol atrás dele. Sim. Então parecia que o cara meio que tinha... Meu Deus, como é que o cara sabe que tem gol? Sim, né? sim. Ah, então o Internacional com esta jogada... Aí o cinegrafista ia lá e virava pra jogada. Né? E o cara fazendo a narração dele em meio ao negócio. Sim. Os cinegrafistas odiavam ele, né? Porque, tu imagina, tu às vezes ficava 90 minutos fazendo a mesma coisa, né? Sim, gravando, pra às vezes não dar nada. Sim, sim. Porque Pra de tirar repente alguma coisa de dali. repente não dava, né? Com este gol, 1-0. Este gol da Com vitória, esse gol, e perderam. 2-0. Com esse gol, 3-0. Ou tipo assim, exato. Porque imagina, e era muito doido. E aí ele criou esse estilo aqui, no Globo Esporte, né, do Rio Grande do Sul, e foi pra Globo. Então, isso é texto. Uhum. Isso também é texto. Porque é a tua fala só, né? Só não é o texto escrito. Então, existe agora no nosso podcast que tu tem esse teu roteiro aqui, é um texto. Mal ou bem. Tudo que eu tô falando não é um texto propriamente dito, mas é um, vamos dizer, a gente tá falando improviso. Mas querendo ou não, é um texto. Sim. Então, tudo tem texto. Tudo tem, vamos dizer assim, uma escrita, né, para tu seguir no jornalismo. Sim.